Olá pessoal, voltamos então com a nossa parte de contratos administrativos, cláusulas exorbitantes. Na tela agora vamos falar de rescisão unilateral do contrato. Então vejam que nós falamos de alteração unilateral, não foi? Aquela alteração em que de forma unilateral, sem e independentemente da vontade de outra parte, só quem pode fazer é a administração pública. E a rescisão também unilateral, porque só quem vai ter a prerrogativa, só quem terá o poder de fazer rescisão, independentemente do acordo, da vontade da outra parte, quem será? A administração pública. Quando você tem uma relação contratual, é um acordo de vontades, então houve o acordo de vontades para que aquela relação fosse formalizada, não é? É como se fosse aqui um namoro, um casamento. Casamento não é assim? Um acordo de vontades vai se juntar, os dois que têm esse acordo de quererem casar, entrar nessa, e aí vão contrair o casamento. No contrato, é uma relação similar. Só que em um casamento, você pode desfazê-lo de forma unilateral, não é? Basta um dos dois não terem vontade que vai se desfazer. Em um contrato entre duas pessoas, isso não vai acontecer. Porque no contrato, já que houve um acordo de vontades para desfazer, vai depender de um acordo de vontades, acordo de vontades para fazer, dependerá de um acordo de vontades para desfazer aquela relação contratual. Eu não posso chegar sozinho e fazer a rescisão do contrato, certo? Então, de forma unilateral, é exorbitante, é fora do comum. E por que é exorbitante? Porque demanda esse acordo. E sendo em um contrato administrativo, a administração terá, dentro das situações que a lei colocou, a prerrogativa de fazer a rescisão independentemente da vontade, do consentimento do contratado, nas situações que a lei colocou. Vem para a tela comigo, olha só. No artigo 78 e 79 da Lei 8666, nós temos aí, no artigo 78, especialmente o 79, diversas situações, 18 situações, para ser mais preciso, de rescisão de contrato. E aí a lei vai colocar, são situações que podem gerar a rescisão do contrato. E a lei, ela mistura situações do artigo 78 e 79, que são de rescisão por acordo e rescisão unilateral, que é prerrogativa só da administração pública. E na prova, eles vão te dar uma situação e vão perguntar, essa situação é rescisão? É rescisão por acordo ou é unilateral? E você terá que memorizar as 18 situações do artigo 78 e 79. Mas para você não ter que memorizar tudo, e se tiver que chutar na prova, eu inventei um macete aqui, uma regra, uma manha para você. Se tiver que acertar, você chuta e acerta ainda a questão. Olha só. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos decorar as situações que são de rescisão por acordo. E o que não for rescisão por acordo, você vai marcar que é rescisão unilateral. Então, rescisão por acordo no artigo 79 são os incisos 13, 14, 15 e o inciso 16. 4 situações. As outras 14 que a lei coloca são situações ali de rescisão que vai ser, sim, de forma unilateral pela administração. Então, no inciso 13, a lei coloca assim, ó, quando houver supressão, além que exceda, né, além dos percentuais previstos no artigo 65. Que são esses percentuais, vem cá, ó, que a gente viu anteriormente. Então, quando a administração faz uma supressão além dos 25%, nesse caso o contratado pode dizer, olha, administração, eu não quero mais esse contrato, não me interessa, eu não quero estar nessa relação mais. Então, vamos fazer a rescisão. Propõe a rescisão, os dois vão sentar, a administração e contratado, e vão fazer a rescisão do contrato administrativo. Então, a lei colocou aqui, ó, no caso de percentuais de alteração unilateral, que até 25% o contratado é obrigado a aceitar, não é? Mas imagina que a administração fala assim, olha, contratado, eu vou suprimir não apenas 250 quilômetros,
eu vou suprimir, não vou suprimir 25 km. Era para fazer 100, eu vou suprimir 50. Estou fazendo supressão além dos 25%. Nesse caso, nesse meu exemplo aqui, é uma supressão de 50%, de metade da execução daquela obra. Então, nesse caso, o contratado até 25%, ele era obrigado a aceitar, tinha que aceitar e ficar quieto, mas como ele está fazendo uma supressão, diminuindo o objeto contratual além do que a lei prevê, o contratado pode querer agora não aceitar e falar: administração, vamos fazer a rescisão do contrato, porque é o motivo para a rescisão ali, por acordo onde o contratado propõe essa rescisão. Fechou? Segundo caso, que é o inciso 14, põe na tela aí, produção. Inciso 14, qual que é? Suspensão da execução. Então, suspensão da execução do contrato por tempo superior por mais de 120 dias consecutivos ou não. Então, suspensão da execução por mais de 120 dias consecutivos ou não. Então, a administração pode falar assim: contratado, para de executar o contrato aí por 30 dias, aí ele volta a executar. Para por mais 60, ele volta a executar. Quando essas determinações de suspensão da execução do contrato por parte da administração pública, mandando o contratado parar, superam 120 dias, ele pode falar: administração, eu não quero mais esse contrato, está demorando demais, está me atrasando demais, então eu quero a rescisão. E os dois vão sentar e amigavelmente fazer a rescisão. Fechado? Pode ser 120 dias consecutivos ou então 120 dias aí intercalados. Você vai ler o artigo 14 para você compreender que ali tem situações também que, mesmo superando esse prazo, o contratado não vai poder pedir a rescisão. Mas, como regra, suspensão por ordem da administração por tempo superior a 120 dias é caso em que ele pode propor a rescisão do contrato. Fechado? Outra situação, inciso 15 aí, vem para a tela, olha só. E esse aqui é o que mais cai, que é o atraso no pagamento por mais de quantos dias, hein? Por mais de 90 dias. Atraso no pagamento por mais de 90 dias. Então, pessoal, o contratado, ele sabe que durante 90 dias de atraso em que a administração não cumpre a parte dela, que é fazer o pagamento, ele não pode falar nada. Ele sabia que isso poderia acontecer quando ele começou a contratar, quando ele foi contratar, quando ele iniciou o contrato. Então, atrasou o pagamento por até 90 dias, o contratado não pode falar nada. Agora, atrasou por mais de 90 dias, ele já pode suspender ele mesmo a execução. Ó, enquanto você não me paga, eu não faço a minha parte, podendo ainda propor a rescisão do contrato, se assim ele preferir. Fechado? E durante esse prazo, até 90 dias, contratado tem que manter as mesmas condições, porque é como se a administração não está pagando, né, no dia combinado, mas ela como se ela não tivesse inadimplente. Ela, no caso, não está pagando e o contratado deve manter as mesmas condições do contrato. Não pode parar de executar conforme ele combinou, porque ele sabia que isso podia acontecer. Uma vez lá no Ministério da Economia, da Fazenda, teve um contrato com a empresa terceirizada para limpar os banheiros, limpar o corredor, e ela colocava papel higiênico, colocava papel de rosto, colocava tudo que o banheiro precisava. Começou a atrasar o pagamento, a empresa foi lá e trocou a marca do papel que você enxuga as mãos e o rosto. Colocou uma marca lá que era uma marca de outra qualidade, mas era bom que você enxugava as mãos, enxugava o rosto e já ganhava uma esfoliação de pele, de tão áspera que era o papel. Foi atrasando o pagamento, atrasou mais 30 dias, trocaram o papel higiênico, botaram de outra qualidade. E depois que atrasou mais o pagamento, parou de colocar. A empresa poderia fazer isso? Não poderia, porque se a administração está atrasando por até 90 dias, a empresa tem que manter as mesmas condições do contrato. Depois que começou a atrasar por mais de 90 dias, aí sim,
Aí agora a administração está inadimplente, está em mora, está em atraso. A empresa vai parar de executar o contrato até regularizar os pagamentos ou então vai propor a rescisão do contrato administrativo. Fechado? Então essa é a que mais cai. Inciso 16, na tela aí, é quando o último caso, a administração não libera o local. Não libera o local da obra ou do serviço. E aqui não fala o prazo. Então, não liberou o local, já pode o contratado pedir a rescisão desse contrato. Ele vai fazer a execução de um prédio, vai fazer a reforma do prédio e a administração não desocupou o prédio. Ele já pode de imediato, então, pedir a rescisão do contrato administrativo. Tá vendo? Então, olha só na tela aqui. A gente falou, rescisão por acordo são 4 situações. Todas as demais, lá do artigo 7.9, que são especificamente inciso 1 a 12 e 17 e 18, são casos de rescisão unilateral pela administração pública. E você, mesmo que se você tiver que chutar aqui a questão, você consegue deduzir. Por quê? As demais situações é quando o contratado, no caso entre falência, quando executa o contrato sem cumprir as cláusulas contratuais, quando faz subcontratação sem autorização da administração pública. Então são várias situações ali nas quais o contratado está dando motivo para que a administração faça a rescisão unilateral. E essas 4 aqui são rescisão de iniciativa do contratado, onde ele propõe a rescisão e aí dependerá do acordo da administração pública. Se ele não tiver sucesso, vai restar ele ir para a via judicial, porque o contratado não pode sozinho fazer rescisão unilateral. É uma prerrogativa que só cabe à administração pública. Fechado? Então, leia o artigo 7.8, 7.9. Espero que ele esteja marcadinho no seu material, porque é um dos artigos que mais cai da parte de contratos. Fechado? Avançando, outra cláusula exorbitante, porque é poder apenas da administração pública, é a aplicação de penalidades. Quais são as penalidades? A advertência, pode dar uma advertência ao contratado, pode aplicar multa ao contratado. E você lembra aquela garantia que ele forneceu lá no início do contrato, que é de 5%? Já pode a administração reter a garantia que ele apresentou para cobrar essa multa. Então, para isso que serve, inclusive, a garantia. Aplica multa, retém aquela parte ali já como pagamento da multa e o restante depois faz a cobrança. Mas é para isso também que serve a garantia, tá bem? Advertência, multa, suspensão e não poder contratar nem participar de licitação com a administração pelo prazo aqui de até 2 anos, e a outra sanção que é a declaração de quê? De inidoneidade, ou seja, o licitante, a empresa, ou a pessoa física, se for o caso, não tem capacidade moral para poder contratar com a administração pública. E aí essa sanção, o contratado fica por prazo indeterminado, sem poder contratar, mas tem um prazo mínimo de 2 anos. Vou explicar, olha só. Então, pessoal, na questão aqui da suspensão e da declaração é o seguinte: suspensão e declaração de inidoneidade têm a mesma consequência, que é não poder licitar e não poder contratar com o poder público durante o prazo. Suspensão é por 2 anos. Declaração de inidoneidade é por prazo indeterminado a ser fixado pela administração pública, mas é por no mínimo 2 anos, que a lei fala que é por no mínimo o prazo da suspensão. Se a suspensão é de 2 anos, então a declaração de inidoneidade é com prazo mínimo de 2 anos. E a lei exige que, mesmo na declaração de inidoneidade,
tenha que ter a chamada reabilitação, que é indenizar a administração de todos os prejuízos que ela teve para poder voltar a contratar. Então não é só passar o prazo fixado pela administração pública, não. Espera passar o prazo e aí, nesse caso, vai ter que reabilitar, indenizando a administração pública tudo que ela teve de prejuízo em razão dessa causa, desse ato ilícito que gerou a rescisão e a consequente declaração de inidoneidade. Fechado? OBS importante, puxa OBS aí, ó. Pessoal, somente a multa é que pode ser aplicada de forma cumulativa. Multa eu posso aplicar de forma cumulativa. Advertência, multa, suspensão e multa, declaração de inidoneidade e multa. Fechado? Pessoal, então, penalidades, artigo 87. Temos um ponto, pode voltar para cá, um ponto muito importante, que aqui é uma questão de jurisprudência que cai em provas. O que acontece? O TCU tem uma jurisprudência quanto à abrangência da suspensão que, às vezes, está diferente da posição do STJ. Vou explicar os dois e falo como é que pode cair em prova e o que tem prevalecido em prova de concurso. A jurisprudência do TCU sempre foi a sanção de suspensão, que é essa que a gente viu, que é até 2 anos, ela tem efeito somente no órgão que aplicou a sanção. Somente naquele órgão da administração que aplicou a sanção. Então, uma empresa que participou de uma licitação em um município do interior de Minas Gerais, aquele município que é bem pequeno, naquele contrato deu problema e aí teve que aplicar, teve que rescindir e aplicar a sanção de suspensão, não pode contratar com aquele órgão lá daquele município que aplicou a sanção. Mas poderia licitar e poderia contratar, pelo prazo da suspensão, com o Estado, com outros órgãos, com outros estados, com a União, porque para o TCU só teria efeito para aquele órgão que aplicou a sanção. E para o TCU, quando se tratando de declaração de inidoneidade, aí seria para todos os órgãos da administração pública, independentemente de qual foi o órgão, de qual nível da federação que veio aplicar a sanção. Então, para o TCU, o que sempre prevaleceu, suspensão só para aquele órgão, declaração para todos os órgãos de toda a administração pública, de todos os níveis da federação. Fechado? O STJ tem a seguinte posição. Para o STJ, tanto a suspensão quanto a declaração, tanto faz. Para o STJ, tanto a suspensão quanto a declaração de inidoneidade é para todos os órgãos de todos os níveis da federação. Então, se aquele município lá do interior de Minas Gerais aplicou a sanção de suspensão, não pode contratar, na visão do STJ, com aquele município, com aquele órgão do município, com qualquer órgão do município, com nenhum órgão ou entidade daquele estado ou de qualquer estado da federação ou inclusive com a União. É para todos os entes da federação, certo? A posição do STJ. A posição do TCU, ela está se modificando e já vem em muitas situações acolhendo essa nova posição do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Para a prova de concurso, o que te interessa? Preferencialmente seguir a posição do STJ, que é o que você vai encontrar mais na sua prova. Então siga preferencialmente a posição do STJ, na qual tanto a suspensão quanto a declaração de inidoneidade serve e tem efeito para todos os órgãos de todos os níveis da federação. Fechado? É o que tem prevalecido aí em provas de concurso. Maravilha? Então, sobre penalidades, cabe acrescentar ainda que tem que ter processo administrativo, garantia de ampla defesa, para só depois aplicar a penalidade. Outra cláusula exorbitante é a anulação. E a anulação vai decorrer de quê? De ilegalidade. E é uma cláusula exorbitante porque somente a administração pública é que pode aplicar essa sanção, aplicar essa cláusula exorbitante. O contratado não pode.
contratado não pode chegar e falar: administração, eu vou anular o contrato por ilegalidade. Não. Se o contratado quiser, ele vai ter que, se for o caso, ir para a via judicial. Se ele detectar alguma ilegalidade que traz prejuízo para ele. A administração não. Ela detectou ilegalidade lá na licitação, ou então na fase contratual, ela mesma tem o poder de fazer a declaração de ilegalidade e, nesse caso, anular o contrato administrativo. Tá bem? E um detalhe importante, olha só, pessoal, o artigo 59 fala que a anulação tem efeitos, nesse caso, para o passado, desconstituindo o contrato, né, lá atrás e impedindo que ele produza novos efeitos, certo? Então é o que fala o artigo 59 da lei. E, inclusive, o artigo 59 fala que, nesse caso aqui, havendo anulação, o contratado, ele, no caso, se ele deu causa à nulidade, ele não terá direito a indenizações. Via de regra, se houve uma nulidade do contrato, o contratado teve prejuízo, ele vai ser indenizado sim pelo prejuízo. Mas se foi ele quem deu causa à nulidade, vamos imaginar que lá na fase inicial da licitação, combinou proposta só para ganhar a licitação. Descobriram durante a fase de contrato e aí teve que anular. Nesse caso, ele não será indenizado, porque ele deu causa a essa nulidade. Fechado? E uma jurisprudência do STJ interessante é que, se tem a mesma empresa, o mesmo contratado, com vários contratos diferentes com a administração pública, e um daqueles contratos teve ilegalidade e teve que anular esse contrato, os outros não serão anulados, não serão afetados, porque senão traria maior prejuízo à sociedade. Se os outros contratos não têm legalidade, estão andando bem, deixa concluir, certo? Mas aquele contrato que tem vício, ele será objeto de anulação. Fechou? A última cláusula desse bloco aqui, que é a retomada do objeto, certo, pessoal? Então, na retomada do objeto, é quando for para garantir, isso está no artigo 58, inciso 5 da lei, quando for para garantir a continuidade de serviços essenciais, poderá a administração se ocupar de bens, de serviços e até das pessoas da empresa do contratado, para não parar de prestar um serviço que é essencial para a sociedade. É a retomada do objeto e a ocupação temporária de bens, serviços e pessoas da empresa do contratado. Imagina que é uma empresa de transporte coletivo e nessa relação contratual a empresa não está cumprindo o contrato. Pode a administração rescindir unilateralmente o contrato, pode aplicar sanções ao contratado e falar assim: contratado, eu vou me ocupar dos seus bens, da sua empresa e das pessoas da sua empresa até que eu consiga normalizar a situação, para a sociedade não ficar em prejuízo. Claro que depois ela vai pagar o contratado, mas ele não pode se recusar a colocar tudo isso, bens, pessoas e os seus serviços, à disposição do contratado, para não parar de prestar um serviço que é essencial para a sociedade. Fechou? Então, fechamos esse bloco aqui e vamos ao bloco seguinte falar de mais cláusulas exorbitantes. Até lá, venha com a gente.